Beleza. Pronto. Boa noite a todas e todos. Essa é a primeira atividade, leituras coletivas do Núcleo de Formação Política Rosa Luxemburgo, do pessoal de Maricá. E, como não poderia deixar de ser, vamos começar essa proposta de atividade, leituras coletivas, com a Rosa Luxemburgo, aquela que dá o nome ao nosso Núcleo de Formação Política. Um núcleo de formação política que surge inicialmente como um núcleo do pessoal de Maricá, né, um núcleo regional, um núcleo setorial do pessoal de Maricá, e, de acordo com a evolução e a construção realizada pelo próprio pessoal de Maricá, entre aspas, evolui, em homenagem à leitura de hoje, inclusive, a gente vai entender mais tarde, evolui para esse núcleo de formação. Vou fazer apenas uma breve introdução, não é a proposta das leituras coletivas de fazer isso, mas a toque de registro, a gente explica mais ou menos o que é essa proposta de trabalho, o que é uma leitura coletiva, né? Uma modalidade que é a partir de livros pré-selecionados coletivamente, pensados, a partir da militância, dos interessados, das pessoas que são próximas, pensar quais são aquelas leituras que podem fundamentar a nossa ação, né? Nosso desvelamento do real. Então, a partir de livros pré-selecionados, tenta promover a aproximação do conteúdo e debate dos clássicos da teoria crítica. A gente vem nessa construção do pessoal de Maricá pensando como às vezes a gente fala muito de conjuntura sem ter esse embasamento da leitura crítica. Eu, por exemplo, faz anos que não leio Rosa Luxemburgo. Muitas pessoas nunca tiveram oportunidade e um tempo de qualidade para sentar e fazer essa leitura. Então, a proposta da leitura coletiva é diferente de um clube do livro, diferente de uma apresentação, é conversar, é ler junto, realizar a leitura junto, parágrafo a parágrafo. Não só incentivando e estabelecendo essa prática de leitura, como tentar estabelecer conteúdos e fundamentos dentro das nossas possibilidades enquanto classe trabalhadora. Fora aqueles que trabalham com pesquisa, muitos de nós não têm essa oportunidade dessa pressão da sociedade que sobreveste do capital, né? Que o nosso tempo é consumido. Então, todas as terças a gente vai tentar manter, né, essa regularidade. Todas as terças, entre 18 e 19 e 30, vamos estar juntos nesta empreitada, inaugurando essa nova fase do Núcleo Rosa Luxemburgo, né? E a gente vai iniciar com a Rosa, e eu falo um pouquinho da Rosália Luxemburgo, não sei se eu falei corretamente, né? Nascida numa família judaica, polonesa, que era, na época, controlada pelo Império Russo, e era filha de um comerciante de madeira, e torna-se mundialmente conhecida pela militância ligada à social-democracia da Colômbia. Bom, eu busquei várias informações sobre isso, eu tendo a discordar um pouco que ela fica mundialmente conhecida pela militância ligada à social-democracia. Na verdade, Rosa, embora eu tenha visto assim, várias referências, Rosa torna mundialmente conhecida quando ela questiona essa social-democracia, né? Justamente o que a gente vai discutir hoje, a gente vai começar a discutir hoje, que é essa perspectiva entre reformismo e revolução, né? Mas, inegavelmente, essa ligação dela com o SPD, né, o Partido Social Democracia, ou Social Democrata da Alemanha, e esses vários partidos, mas a ligação, sobretudo, no escopo da Segunda Internacional da Rússia e do Partido Social Democrata Alemão. E aí eu falo um pouco aqui sobre o que era o Partido Social Democrata, é um dos partidos mais antigos da Alemanha, né? O segundo partido alemão mais antigo, ainda em funcionamento, desde 1875, né? Que começa com o Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. E é interessante que nas referências eu fui buscar, o Marx já fazia uma crítica a Lassalle, que é o fundador desse Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. E aí, quem tiver a oportunidade, ou se algum dia de conseguir fazer a leitura da crítica ao programa de Gotha, né, que é justamente a crítica que o Marx faz a essa social-democracia alemã. Eu já tive a oportunidade de ler séculos atrás, mas infelizmente só em 1891, muito depois desse processo que o Marx publica.
e fala um pouco que o partido se transforma em social-democracia em 1890 e se desvincularia completamente da teoria crítica do marxismo nos anos 50 da década do século XX, né? E aí, quais são os nomes que mais aparecem aqui, os quais a Rosa Luxemburgo coloca a sua crítica? É o Edward Bernstein e o Karl Durham Kautsky. A gente li completamente errado, mas ok. A proposta é essa mesma, de fazer uma leitura coletiva sem preconceitos, pode errar, o momento de errar é esse. Mas a gente ouve muito, sobretudo o pessoal que estuda trotskismo, né? Essa questão da crítica ao Kautsky, a questão da Rosa, essa questão... Eu sou uma estudiosa das políticas sociais, né? Essa questão até onde as políticas sociais não são reformismo, né? Na medida que você quer, entre aspas, humanizar o capitalismo, né? É um debate, dentre outros, muito quente, mas o Bernstein é de Berlim, o Kautsky é de Praga, né? E foi uma das mais importantes da história. Ele foi um dos maiores, sobretudo o Kautsky, né, as maiores figuras da história do marxismo. Editou o 4º volume do Capital das Teorias da Mais-Valia, mas em determinado momento, é uma crítica que a Rosa faz, e em determinado momento ele entende que a estratégia social-democracia seria mais importante. Estou sendo um mega simplista das referências que eu peguei, inclusive, do prefácio do livro que a gente vai ler. E aí eu coloco aqui, aí eu vou disponibilizar isso lá na pasta, né? Esse debate da transição, da tradição reformista, leva um revisionismo do marxismo no seio da social-democracia, não abdica do socialismo, mas, desde a morte de Marx, contradiz as teses, né, que em vez do entende que existiria um processo, que à medida que você propicia direitos sociais, existiria desaparecimento das crises e das desigualdades sociais, né? Coisa que, se a gente for pensar, a gente vê muito isso ainda hoje em dia. Mas, objetivamente, segundo sua visão, né, devia deixar de ser um partido revolucionário, abandonar a revolução, para ser um partido das reformas do quadro do capitalismo, ajudando e pressionando por meio dessas reformas sua marcha rumo a uma sociedade socialista, como num modelo de evolução infinita, um socialismo evolutivo. Por isso que eu falei mais à frente a questão do socialismo evolutivo. E aí, ele defende que a revolução seria desnecessária, né? Poderia chegar ao socialismo por meio de reformas graduais, com a multiplicação de cooperativas de produção e consumo, aumento do poder sindical, né? A social-democracia deveria deixar de ser o partido da revolução social, tornando-se o partido da reforma social. Seria a expressão teórica de um movimento de integração do partido à ordem capitalista, objetivamente. Cabe a Rosa enfrentar esse debate, né, com uma série de artigos. Por isso que eu digo assim, esses livros da Rosa são curtos, o que vai propiciar que a gente faça uma leitura relativamente rápida, né, mas esse, por exemplo, Reforma e Evolução, ele foi lançado em 1900, a primeira edição. Achou? E a Rosa coloca categoricamente que há necessidade de uma ruptura revolucionária, né? Não existe outro processo que não a ruptura revolucionária. Foi um livro de grande impacto, embora a social-democracia alemã tenha vigorado. As posições de Bernstein foram assumidas e apropriadas pela social-democracia alemã e vigorada. Não vou falar aqui sobre o histórico da Rosa, isso vai caber para outros minicursos, mas objetivamente achei importante apresentar alguns elementos que a Rosa vai discutir no livro. Né? Deixa eu sair. E aí, qual é a proposta? A gente poder fazer a leitura conjunta. Acredito que a gente consegue fazer umas 5 a 10 páginas por apresentação. Recomendo a todos aproveitar a oportunidade e obter realmente o livro. Vocês me veem agora? Sim.
Sim. Tá, beleza. Porque eu vou fazer a leitura aqui, e aí eu acho interessante que vocês me veem. Eu vou garantir a leitura nesse primeiro momento, e em próximas edições a gente divide, para não ficar muito cansativo para nós. Mas vocês vão ver. Você não quer colocar o livro na tela, não? Então, posso tentar colocar o livro na tela sim. Deixa eu ver aqui. Mesma coisa. Então, não sei se fica legal, mas ok. Eu acho que fica um pouco desumanizado, mas vamos lá. É porque eu prefiro ler o livro na mão, né? Talvez seja isso. Mas vamos lá. Ecrã inteiro, mesma coisa. Mas você continua aparecendo do ladinho. Vê que aparece para vocês. Aparece? Janice, Ainda não. Agora tá... Não. se você quiser dividir eu divido com você, porque eu tenho aqui um outro celular e eu salvei o... E agora, Thiago? Ainda não. Talvez esteja carregando. Apareceu, não. Não. Deixa eu fechar isso aqui. Gente, quem não passou por uma dificuldade tecnológica na Você quer que eu pandemia... compartilhe, Janice? Eu tô com ele aberto aqui também. Tá, na verdade, só porque eu vou ler, mas pode compartilhar, não tem problema não. Só pra gente ir acompanhando também. Tá. Aí se você quiser que eu divida, eu Perfeito. tenho Não, o aqui... ideal é que faça isso mesmo. E aí, gente, vai fazendo a leitura. A gente fez a proposta de reservar os 15 ou 10 minutos finais para a gente... Só que como já são 18h27, talvez a gente tenha que adiantar um pouquinho. Mas o importante é garantir a 1h30. Então, se a gente começou 18h15... Você quer que a gente vá direto pro primeiro capítulo ou a gente Então, passa a pela gente vai apresentação? começar, a gente vai, eu acho importante ler aqui a apresentação de Reforma e Revolução, pelo Ricardo Mussi. Porque o Ricardo Mussi, ele é uma das pessoas que fez a tradução da expressão popular. Então, já que a gente está lendo o livro da expressão popular, acredito que seja importante. Você conseguiu, Thiago? Consegui, tá na tela já. Tá. Então, coloca para mim, por favor, na apresentação Reforma ou Revolução. Coloquei já. Tá. Então, vamos lá, gente. Só para falar um pouquinho só do Ricardo Mussi. O Ricardo Mussi, ele é um professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Letras da USP, né, doutor em Filosofia, e ele que faz a tradução da expressão popular. Eu verifiquei essa que a gente está lendo, né, a terceira edição, que é expressão popular publica. É a tradução que eu achei mais interessante, as outras são bastante técnicas, e como é um folheto, né, esse, na verdade, é um livro panfleto, e eu achei bem interessante, porque ele faz a tradução, ele faz essa explicação. Como eu falei anteriormente, a primeira edição mesmo da ordem foi de 1900, e revista em 1908. Bom, apresentação. Reforma ou Revolução? Aproveitando o ensejo da publicação, no semestre passado, de uma alentada seleção em 3 volumes de texto de Rosa Luxemburgo, seguem algumas observações sobre o primeiro livro da série, que aborda uma questão ao mesmo tempo perene e atual. Parte da força do impacto do revisionismo na passagem do século XIX ao século XX deriva do fato de que não se tratava de mais um projeto de reformulação do marxismo oriundo do campo burguês, mas de uma autocrítica levada adiante por um dos expoentes da Internacional Socialista. Integrada à social-democracia alemã desde 1872, de testamento literário, isto é, a responsabilidade pela edição dos textos ainda inéditos, 6 de março, o renome de Edward Bernstein, a sua importância no processo de constituição de um marxismo autóctone no âmbito da Segunda Internacional, exigiu um combate redobrado por parte da ortodoxia partidária, tarefa desempenhada concomitantemente por Karl Kautsky e Rosa Luxemburgo.
Apesar do sucesso do anti-Bernstein de Calci, comprovado por sua tradução imediata em diversos idiomas, a réplica às teses de Bernstein exposta por Rosa Luxemburgo em Reforma Social e Revolução consagrou-se tanto entre os contemporâneos quanto perante a posteridade como a mais ardorosa e competente refutação do revisionismo. Recém-chegada à Alemanha e à vida partidária, após se doutorar na Suíça sob a orientação de Julius Wolff, com uma tese sobre o desenvolvimento industrial na Polônia, Rosa Luxemburgo demonstrou nessa sua primeira intervenção, não só como se esperava, um profundo conhecimento do funcionamento da economia capitalista, contestando Bernstein num terreno onde era evidente sua fragilidade, mas também um suspeito pendor teórico. Seu domínio da obra de Marx, a facilidade e a segurança com que aplica os princípios da doutrina aos diferentes casos específicos, aliados a um estilo marcado pela clareza e concisão, elementos decisivos numa polêmica, fizeram desse livro um sopro rejuvenescedor da ortodoxia marxista. Escritos no calor da hora, quase ao mesmo tempo que Bernstein redigia os pressupostos do socialismo e as tarefas da social-democracia, os artigos de Rosa Luxemburgo não se ocupam propriamente das premissas do marxismo submetidas por Bernstein ao exame e à revisão crítica. Apesar dessa recusa, pouco importa se deliberada ou não, em pautar a discussão em termos doutrinários ou exegéticos, o ponto mais destacado de Reforma Social e Revolução foi a determinação dos nexos que permitem conjugar um programa de reformas com a luta por objetivos revolucionários. A resolução que propôs para essa questão constitui um nítido esforço para recompor a fenda provocada no interior do marxismo pela separação completa entre esses dois procedimentos estabelecidos pela prática reformista. Procurando evitar as armadilhas do raciocínio abstrato que induziu Bernstein a desvincular a reforma de revolução, emancipação econômica de luta de classe política, reposicionamos como formas de combate distintas e até mesmo antagônicas, Rosa Luxemburgo reconstitui historicamente as modalidades de articulação entre essas duas táticas, seja na ascensão da burguesia ou, de modo geral, na história da luta de classe. A camada ascendente serviu-se sempre tanto da reforma enquanto meio de se fortalecer, quanto da revolução, como forma de se apossar do poder político. Nessa perspectiva, a relação entre esses dois métodos de luta, longe de serem diferentes, configura um vínculo de complementariedade dialética. Trata-se, nas suas palavras, de fatores diferentes do desenvolvimento da sociedade de classes que condicionam e complementam um ao outro igualmente, porém, ao mesmo tempo, excluem-se, assim como, por exemplo, o Polo Sul e o Polo Norte, a burguesia e o proletariado. Só uma pausa para dizer que o chato, né, é que online a gente não pode ir direto para a nota de pé de página. Então, todos esses marcadinhos e azul são os pés de página que a gente não vai ler agora, infelizmente, porque alguns são muito importantes. Essa parada que eu fiz aqui, claro que é importante a gente manter uma leitura contínua, mas, por exemplo, um comentário atinente ao texto é importante e pode ser feito por cada um de vocês, tá? Não tem problema nenhum. Eu fiz só assim, para uma explicação de como está funcionando o texto, aqui eu posso parar e qualquer um de vocês pode fazer uma observação sobre o texto. A gente não perde em nada. Questões a respeito de conjuntura, de atualidade, ou mesmo debate da época, que eu acho importante deixar para o final, mas a gente avalia isso até o final da leitura de hoje. Vamos lá. Próximo parágrafo. A opção dos revisionistas por uma única alternativa, o descarte da estratégia revolucionária, decorre, segundo a Rosa Luxemburgo, de uma avaliação que atribui à política de reformas um potencial de transformação social que ultrapassa em muito sua capacidade real. Primeiro,
porque o conteúdo e o sentido das reformas são predeterminados pelo arcabouço legal, por uma Constituição cujos delineamentos gerais normalmente apenas ratificam os princípios da Revolução precedente. O esforço pelas reformas não contém em si força motriz própria e independente da Revolução. Em cada período histórico, ele apenas se movimenta sobre a linha e pelo tempo que permanece o efeito do pontapé que lhe foi dado na última Revolução, ou, dito de maneira concreta, apenas no quadro da forma social criada pela última transformação. Além disso, por mais bem executada que seja, ou por mais favoráveis que sejam as condições para a sua implementação, essa política nunca levaria à supressão do capitalismo, porque deixa intocada a base da desigualdade social no mundo burguês, o regime de assalariamento. Afinal, a dominação do capital não se assenta em direitos adquiridos ou em outra forma jurídica qualquer, porém, numa relação econômica na qual a força de trabalho desempenha o papel de mercadoria, fato esse em si perfeitamente compatível com uma situação de igualdade jurídica e política. Mais uma parte. A vantagem de ler textos como esse da Rosa, assim como o Manifesto, são textos que foram direcionados à classe trabalhadora, então de uma leitura muito fácil. Eles foram escritos de forma de panfleto, né? Esse caráter panfletário facilita a leitura para a gente. Bom, com tais argumentos, matriz de diversas vertentes de discursos revolucionários ao longo do século XX, Rosa Luxemburgo imagina ter debelado a ameaça de desagregação do campo marxista representada pelo revisionismo. Entretanto, reforma social ou revolução não pode ser considerada apenas como um líbelo genérico em defesa da unidade do marxismo. Em geral, as teses que ela contrapõe ao revisionismo, bastante afinadas com a concepção teórica e a prática política predominante na social-democracia alemã, também contribuíram para legitimar, em nome de um compromisso com a revolução, que, diga-se de passagem, o SPD, no decorrer do tempo, manteve apenas no papel, a linha programática implementada pela direção partidária e teorizada por Kautsky. Embora os ensinamentos da história pareçam suficientes para elucidar o nexo entre reforma social e revolução, desmontando a exigência bernsteiniana de uma escolha dicotômica entre esses encaminhamentos, permanece ainda em aberto a seguinte questão. A eficácia da tática do Partido da Social-Democracia Alemã, centrado na luta por direitos políticos, trabalhistas e mesmo de associação econômica, não justificaria, como quer Bernstein, um programa de reformas positivas que eleve ao primeiro plano as tarefas imediatas, até então relegadas à condição de simples meios para se atingir o objetivo final. Em outras palavras, o trabalho de organização e esclarecimento da classe operária não deveria estar orientado por uma ênfase nas reformas? Aqui, a consulta aos modelos do passado já não basta, pois a proposta de Bernstein de reformulação da doutrina política da social-democracia apresenta-se como uma correção de rumo determinada pela modificação do padrão de desenvolvimento do capitalismo. Tampouco vale o argumento meramente retórico, mas reiterado em quase todos os artigos, segundo o qual os revisionistas decidem entre uma ou outra tática, levando em conta apenas critérios subjetivos, tais como a comparação entre vantagens e inconvenientes de cada forma de luta. Rosa Luxemburgo não ignora isso. Muito pelo contrário, logo no início do livro, adverte que o essencial dos argumentos de Bernstein não se encontra em nosso entendimento em seus pontos de vista sobre as tarefas práticas da social-democracia, mas sim naquilo que ele diz sobre o curso do desenvolvimento objetivo da sociedade capitalista, com a qual esses pontos de vista estão estreitamente associados. Bem pesada essa afirmação traduz mais que uma informação acerca dos pressupostos da teoria econômica e política do socialismo reformista, pode ser vista também como um anúncio do terreno em que Rosa levará adiante a discussão com Bernstein. Bom,
Aí a gente já começa aqui com o prefácio, e aí eu vou perguntar a vocês. Vocês preferem a cada tópico a gente fazer um comentário ou realmente deixar para o final? Acho que pode deixar para o final, né? A gente vai lendo corridamente. Beleza. Então vamos lá. Quer que Prefácio. eu leia, Vinícius, agora? Oi? Quer que eu leia agora? Pode ler o prefácio, por favor, que eu acho que minha voz está falhando, que eu fiquei numa reunião de 3 horas, deve ter sido isso. Leia eu também não- e depois passa aí. Isso. Então vamos lá, sai gato. Ah, desculpa. Sai Vamos gato. Prefácio. À primeira vista, o título deste livro pode parecer surpreendente. Reforma social ou revolução? Pode, portanto, a social-democracia opor-se às reformas sociais? Ou pode impor a revolução social, a subversão da ordem estabelecida, que é o seu objetivo social último? Evidentemente que não. Para a social-democracia, lutar dia a dia no interior do próprio sistema existente pelas reformas, pela melhoria da situação dos trabalhadores, pelas instituições democráticas, é o único processo de iniciar a luta de classe proletária O meu. e de se orientar para o seu objetivo final, quer dizer, trabalhar para conquistar o poder político e abolir o sistema salarial. Entre a reforma social e a revolução, a social-democracia vê um elo indissolúvel. A luta pela reforma social é o meio, a revolução social, o fim. Esses dois elementos fulcrais do movimento operário encontramos-los opostos, pela primeira vez, nas teses de Edward Bernstein, tal como foram expostos nos seus artigos sobre os problemas do socialismo, publicados no Neue Zeit, em 1897-1898, ou ainda no seu livro intitulado, aí não vou falar isso aqui, toda a sua teoria visa uma única coisa: conduzir-nos ao abandono do objetivo último da social-democracia, a revolução social, e, inversamente, fazer da reforma social simples meio da luta de classes, o seu fim último. O próprio Bernstein exprimiu essas opiniões da maneira mais transparente e mais característica. O objetivo final, qual seja, não é nada. O movimento é tudo. Se quiserem falar alguma observação, tá a mão aí. Ora, o objetivo final do socialismo é o único elemento decisivo na distinção do movimento socialista, da democracia burguesa e do radicalismo burguês. O único elemento que, mais do que dar ao movimento operário a tarefa útil de substituir o regime capitalista para o salvar, trava uma luta de classe contra esse regime, para o destruir. Posto isto, a alternativa formulada por Bernstein, reforma social ou revolução, corresponde para a social-democracia à questão ser ou não ser. Na controvérsia entre Bernstein e os seus pares, o que está em jogo no partido, cada um deve ter consciência disso, não é este aquele método de luta, nem o emprego desta ou daquela tática, mas a própria existência do movimento social. É duplamente importante que os trabalhadores tenham consciência desse fato, porque é precisamente deles que se trata, da sua influência no movimento e porque é a sua pele que aqui querem vender. A corrente oportunista no interior do partido encontrou, graças a Bernstein, a sua formulação teórica, que é unicamente uma tentativa inconsciente de segurar a predominância dos elementos pequenos aderentes ao partido e refletir a prática transformando no seu espírito os objetivos do partido.
A alternativa, reforma social ou revolução, objetivo final ou movimento, é, sob outra capa, a alternativa entre o caráter do pequeno burguês ou movimento. Interessante, né? Bom, aqui acaba o prefácio e entramos na parte 1 do livro. Tá, o capítulo 1, método oportunista. Marcos, uma coisa que eu vou ter que procurar, que é um desconhecimento meu, é o que eles entendem por social-democracia. Porque em determinados momentos parece que há uma defesa da perspectiva social-democrata, mas não nos termos de Bernstein. Isso é uma coisa que eu vou procurar. Posso fazer um comentário com relação a isso? Claro, pode. Então, na verdade, a questão é justamente essa, né? Que o Partido Social-Democrata Alemão era o Partido Marxista. Esse era o nome do partido que hoje a gente consideraria como Partido Comunista, né? É a partir do reformismo de Bernstein e da crítica que a Rosa faz, e na fundação da Liga Spartacus depois, Sim. que se cria essa bifurcação, essa diferenciação, essa oposição entre o que a gente considera hoje como social-democracia e comunismo. Mas na época dos escritos, tanto do Bernstein quanto da Rosa, nesse debate interno, a social-democracia alemã, o Partido Social-Democrata Alemão, era o Partido Comunista, era o Partido Marxista. Né? Só depois que isso vai se diferenciar. Então, por exemplo, quando você falou, Genício, no começo que a Rosa é conhecida por militar pela social-democracia, a gente não pode considerar essa afirmação nos termos de hoje. A gente tem que entender que a social-democracia, na época, era o marxismo, era o comunismo. Né? Então a Rosa militava neste partido, que se chamava Partido Social-Democrata Alemão, que era também o Partido Comunista, aquilo que a gente entende hoje como comunismo, mas que depois vai se diferenciar justamente por esse debate entre ela e o Bernstein. Sim, Thiago, justamente eu encontrei autores que falavam essa questão, justamente que você tocou agora, e aí me causou uma diferença, uma dificuldade, porque para mim, quando falo de social-democracia, já é nos termos de uma perspectiva das sociais-democracias como a gente entende hoje. Então, para quem tem essa leitura, e li há muitos anos de Reforma e Evolução, não lembro mais, na hora eu falei assim, de qual social-democracia estão falando? Perfeito. Então, gente, esse tipo de comentário no meio é legal, porque a gente já começa a entender, não tem problema, diferente de comentar sobre o que a gente está lendo aqui agora, com a conjuntura atual. Aí é diferente, mas é bem legal. Valeu, Thiago, bem bacana. Tirou minha dúvida. Pode continuar, Marcos. E só para complementar, a minha está ruim, tá, gente? Mas eu vou tentar falar aqui. Só para complementar essas observações, aqui do prefácio, né? Eu achei bem interessante isso, que a social-democracia ela vai ver a luta pela reforma social como um meio e a revolução como um fim. Porque esse fim nunca chega, ele não tem uma perspectiva de fim. O movimento em si, da forma. E aí, como o Bernstein queria, a reforma dentro dos marcos do capitalismo é que já é o objetivo em si. É o dentro como diz o texto. Mas quando eles colocam que o socialismo, a revolução é o fim, esse fim ele não chega nunca, porque as reformas propostas por Bernstein, elas apenas vão ali tentar colocar o capitalismo da época. Não entendi. Tá falhando? Tá bastante. Oi, Ricardo. Boa noite. Falhou? Sim. Tá ruim. Vou tentar. Não, mas é isso. Que a reforma. Boa noite. Desculpa o atraso, eu tava em outra reunião, mas boa eu tô noite. chegando aí para acompanhar. Oi, Ícaro, boa noite. Não, só para complementar. Tá. Dá para me ouvir agora? Tá ruim ainda? Melhorou um pouco, Marco. Não, só para complementar mesmo. Como diz aqui no prefácio, a luta pela reforma social é o meio, ou seja, a luta pela reforma social, quando eles estão que a reforma social é o meio e a revolução social é o fim, esse fim que nunca chega. Então você não tem um horizonte. Você tem, na verdade, um movimento que é a própria reforma social em si,
os marcos do capitalismo e vão dizer, a revolução é o fim, mas a revolução nunca chega. E Rosa observou bem isso nas textos de Bernstein, e aí que ela vai, de fato, dizer, não, tem alguma coisa errada aqui nesse processo. É isso. Pode continuar. Ícaro, você tá com a versão da expressão popular? Não, eu não tenho esse livro impresso, não. Vou usar essa versão que foi enviada para mim no PDF mesmo. Está no capítulo 1, método oportunista. Quer continuar? Depois eu volto para reler na próxima, né? A próxima eu acredito que eu consiga chegar na hora mesmo, aí eu releio para poder ficar junto com vocês. Se vocês quiserem, eu posso continuar lendo, porque já que o Marcos está falhando um pouco o microfone. Por favor, Thiago. Capítulo 1. Você vai ler, Thiago, ou quer que eu continue? O seu microfone está falhando bastante, Marcos. Então aqui a gente entra no texto da própria Rosa, né? Capítulo 1, o método oportunista. Se é verdade que as teorias são as imagens dos fenômenos do mundo exterior refletidas no cérebro humano, é necessário acrescentar que, no concernente às teses de Bernstein, são imagens invertidas. A tese da instauração do socialismo por meio de reformas sociais, depois do abandono definitivo das reformas na Alemanha. A tese do controle da produção dos sindicatos, depois da falência dos construtores de máquinas inglesas. A tese de uma maioria parlamentar socialista, depois da revisão da Constituição saxônica e dos atentados do Reichstag ao sufrágio universal. Entretanto, o essencial da teoria de Bernstein não é a sua concepção das tarefas práticas da social-democracia. O que interessa é a tendência objetiva da evolução da sociedade capitalista que decorre paralela a essa concepção. Segundo Bernstein, um desmoronamento total do capitalismo é cada vez mais improvável, porque, por um lado, o sistema capitalista demonstra uma capacidade de adaptação cada vez maior, e, por outro lado, a produção é cada vez mais diferenciada. Ainda na opinião de Bernstein, a capacidade de adaptação do capitalismo manifesta-se primeiro no fato de já não existir crise generalizada, o que se deve à evolução do crédito das organizações patronais, das comunicações e dos serviços de informação. Segundo, na tenaz sobrevivência das classes médias, resultado da diferenciação crescente dos ramos da produção e da elevação de largas camadas do proletariado ao nível de classes médias. Terceiro, finalmente, melhoria econômica e política do proletariado, através da ação sindical. Essas observações conduzem a consequências gerais para a luta prática da social-democracia que, na ótica de Bernstein, não deve visar a conquista do poder político, mas melhorar a situação da classe trabalhadora e instaurar o socialismo não na sequência de uma crise social e política, mas por uma extensão gradual do controle social da economia e pelo estabelecimento progressivo de um sistema de cooperativas. O próprio Bernstein não vê nada de novo nessas teses. Pensa, muito pelo contrário, que estão em conformidade tanto com algumas declarações de Marx e Engels, como com a orientação geral até agora seguida pela social-democracia. No entanto, é incontestável que a teoria de Bernstein está em absoluta contradição com os princípios do socialismo científico. Se o revisionismo se limitasse à previsão de uma evolução do capitalismo muito mais lenta do que é normal atribuir-se-lhe, poder-se-ia unicamente inferir um espaçamento da conquista do poder pelo proletariado, o que na prática resultaria simplesmente num abrandamento da luta. Mas não se trata disso. O que Bernstein propõe em causa não é a rapidez dessa evolução, mas a evolução do capitalismo em si mesma, e por consequência a passagem ao socialismo. Na tese socialista, na afirmação que o ponto de partida da revolução socialista será uma crise geral e catastrófica, é preciso, em minha opinião, distinguir duas coisas: a ideia fundamental e a sua forma exterior. A ideia é, supõe-se, que o regime capitalista fará nascer de si próprio, a partir de suas próprias contradições internas,
o momento em que o seu equilíbrio será rompido e onde se tornará propriamente impossível. Que se imaginava esse momento com a forma de uma crise comercial geral e catastrófica, havia fortes razões para o fazer, mas é, em última análise, um detalhe acessório da ideia fundamental. Com efeito, o socialismo científico apoia-se, é sabido, em 3 dados fundamentais do capitalismo. Primeiro, na anarquia crescente da economia capitalista que conduzirá fatalmente ao seu afundamento. Segundo, sobre a socialização crescente do processo de produção que cria os primeiros fundamentos positivos da ordem social futura. E terceiro, finalmente, na organização e na consciência de classe cada vez maiores do proletariado e que constituem o elemento ativo da revolução iminente. Bernstein elimina o primeiro desses fundamentos do socialismo científico. Pretende que a evolução do capitalismo não se orienta para um fundamento econômico geral. Por isso, não é uma determinada forma de desmoronamento do capitalismo que rejeita, mas o próprio desmoronamento. Escreve textualmente: pode-se objetar que quando se fala da derrocada da sociedade atual, visa-se outra coisa que não uma crise comercial geral e mais forte que as outras, a saber, um desmoronamento completo do sistema capitalista em consequência das suas contradições. E refuta essa objeção, Bernstein, nestes termos: uma derrocada completa e mais ou menos geral do sistema de produção atual é a consequência do desenvolvimento crescente. Não o mais provável, mas o mais improvável, porque este aumenta, por um lado, a sua capacidade de adaptação e, por outro lado, ou melhor, simultaneamente, a diferenciação da indústria. Mas então uma questão fundamental se põe. Esperaremos pelo objetivo final para onde tendem as nossas aspirações? E se sim, por quê e como? Para o socialismo científico, a necessidade histórica da revolução socialista é sobretudo demonstrada pela anarquia crescente do sistema capitalista que o envolve num impasse. Mas se admite a hipótese de Bernstein, a evolução do capitalismo não se orienta para uma derrocada, e o socialismo deixa de ser uma necessidade objetiva. Aos fundamentos científicos do socialismo restam os 2 outros lados do sistema capitalista: a socialização do processo de produção e a consciência de classe do proletariado. Era ao que Bernstein aludia na passagem seguinte: recusar a tese do desmoronamento do capitalismo não enfraquece de modo algum a força de convicção do pensamento socialista. Porque examinando de mais perto todos os fatores de eliminação ou de modificação das crises anteriores, constatamos que são simplesmente premissas ou mesmo germens da socialização, da produção e da troca. Ainda a citação de Bernstein. Num relance, apercebemo-nos da inexatidão destas conclusões. Os fenômenos apontados por Bernstein como sinais de adaptação do capitalismo, as fusões, o crédito, o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, a elevação do nível de vida da classe operária, significam simplesmente isto: anulam ou pelo menos atenuam as contradições internas da economia capitalista, impedem que se desenvolvam e se exasperem. Assim, a desaparição das crises significa a abolição do antagonismo entre a produção e a troca numa base capitalista. Assim, a elevação do nível de vida da classe operária, seja qual for, mesmo quando uma parte desses operários passa a pertencer à classe média, significa atenuação do antagonismo entre o capital e o trabalho. Se as fusões, o sistema de crédito, os sindicatos, etc., anulam as contradições do capitalismo, salvando por esse meio o sistema capitalista da catástrofe, por isso Bernstein chama-lhes fatores de adaptação, como podem constituir ao mesmo tempo as premissas ou mesmo os germes do socialismo? É indubitavelmente necessário compreender que fazem ressaltar mais claramente o caráter social da produção. Mas, conservando-lhe a forma capitalista, tornam supérflua a passagem dessa produção socializada à produção socialista. Assim, podem ser as premissas e os germes do socialismo no sentido teórico e não no sentido histórico do termo, fenômenos que sabemos, pela nossa concepção do socialismo, serem aparentados, mas não suficientes para o instaurar e muito menos para o tornar supérfluo. Só resta, como fundamento do socialismo, a consciência de classe do proletariado.
mas mesmo esta não reflete no plano intelectual as cada vez mais flagrantes contradições internas do capitalismo ou a iminência do seu desmoronamento, porque os fatores de adaptação, entre aspas, impedem que se produza, reduzindo-se, portanto, a um ideal, cuja força de convicção repousa nas perfeições que se lhe atribuem. Numa palavra, esta teoria fundamenta o socialismo num conhecimento puro, entre aspas, ou, para usar uma terminologia clara, é o fundamento idealista do socialismo. Excluindo a necessidade histórica, não deixa de se enraizar no desenvolvimento material da sociedade. A teoria revisionista é obrigada a uma alternativa. Ou a transformação socialista da sociedade é consequência, como anteriormente, das contradições internas do sistema capitalista, e então a evolução do sistema inclui também o acerbamento das suas contradições, acabando necessariamente um dia ou outro na derrocada sob uma forma ou outra, e nesse caso os fatores de adaptação são ineficazes e a teoria da catástrofe é justa. Ou os fatores de adaptação são capazes de evitar realmente o desmoronamento do sistema capitalista e assegurar a sua sobrevivência. Portanto, anular essas contradições e, nesse caso, o socialismo deixa de ser uma necessidade histórica e, a partir daí, é tudo o que se queira, exceto o resultado do desenvolvimento material da sociedade. Este dilema engendra um outro. Ou o revisionismo tem razão quanto à evolução do capitalismo, e nesse caso a transformação socialista da sociedade é uma utopia, ou o socialismo não é uma utopia, e nesse caso a teoria dos fatores de adaptação perde a sua base. That is the question, este é o problema. Quer continuar ou quer que eu continue? Como vocês quiserem. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, quando eles falam aqui, quando a Rosa fala de fatores de adaptação, ela quer dizer dos meios de produção? Ou é uma... Não, os fatores vai de além adaptação disso? é um termo que o próprio Bernstein usa, né? E inclui o sistema de crédito, inclui o fortalecimento dos sindicatos, inclui a participação no sistema parlamentar político, né? É isso que, para o Bernstein... Seria a classe operária que vai ao paraíso. É, exatamente. É isso que, segundo o Bernstein, permitiria que o capitalismo também. E sistema de comunicação também, as holdings, né, as uniões de empresas, isso. É isso que, segundo o Bernstein, permitiria que o capitalismo conseguiria se adaptar e impedir sua crise interna. Entendi. E aí eu faço só um adendo, né? Me parece, e faz muito tempo que eu não leio, que quando você lê o Capital de Três do Grundrisse, você vê qual é o papel do crédito para a expansão do modo de produzir capitalista. Em nenhum momento ele vai impedir, e aí eu pego um pouco do Mesaros, né, que ele fala do sistema sociometabólico do capital, que é um sistema que tende à crise por conta da própria contradição existente de que muitos produzem a riqueza, mas poucos se apropriam da riqueza produzida de forma privada. É uma contradição inerente que, em determinado momento, até pela perspectiva do assalariamento, vai levar à crise. Ele tem uma tendência à crise. Então, como é que vem um autor, que inclusive vem de uma leitura, talvez como predecessor do Marx, e coloca como, na minha perspectiva, assim, pelo que eu me lembro, de ajustes. Ele faz ajustes que propiciariam essa classe trabalhadora ao paraíso e que isso, consequentemente, levaria ao socialismo. Bom, ele, pelo menos, ainda fala de socialismo, né, Janice? Hoje em dia, nem isso, né? Mas socialismo evolutivo, Marcos, também não é muito bom, né? Deixa eu pensar. É que a Rosa aqui tá tentando... Fala, Thiago. Acho que decifrar, né? Porque para ela, essa é uma coisa muito nova, né? Em 1900. A gente já está muito acostumado a essa visão, né? Já ficou bem batido ao longo do século XX, de vamos fazendo reformas, melhorias, a gente vai chegar... A gente está na cidade socialista, né? Paraíso socialista, né? De Maricá. Não. Então é bem comum essa visão que ela está tentando decifrar. Esse primeiro capítulo, afinal, o que ele está tentando dizer, né? Porque a visão dele é isso, um socialismo por reforma. Só que ela está... Ou o socialismo vai para a crise, ou não vai ter crise, então o socialismo não é mais necessário. Como assim? Como vai chegar no socialismo? Mas assim, uma coisa que eu tá fico tudo pensando, melhorando, mas a gente vai chegar ao socialismo, né? por que a gente fala que... Por que ela coloca logo de cara, eu acho que ela dá uma voadora quando ela fala logo oportunismo, né? Ela fala logo, existe um oportunismo aqui,
quase num tom assim, olha, existe uma falta de ética teórica, de comprometimento com a teoria, está dando uma interpretação, vai ser o pessoal da CPI da pandemia, a interpretação vem da onde? Como é que ele chegou a isso aqui? Claro que ele vai baseado, quando ele fala que essa crise levaria ao socialismo, e não ao processo revolucionário, ele tenta, na medida, entender o papel, e aí eu entendo, o crédito, ele realmente vai, em determinado momento, ali, sobretudo na transição do capitalismo monopolista, dar esse fôlego para os capitalistas, mas também propicia a ampliação desse modo de produzir. Mas a contradição não se encerra. A divisão de capital e trabalho não se encerra. Ele fala que como se fosse se diluir a sociedade de classes por uma... Aí ele vem no capítulo 2, ela vem no 2, por uma adaptação do capitalismo. Não sei. Né? Mas, enfim. Posso fazer um comentário sobre isso? Por favor, Thiago. Como eu entendo, pelo menos, né? Nesse primeiro capítulo, parece que ela está fazendo uma argumentação em 2 etapas, né? A primeira etapa é criticar a premissa inicial do Bernstein, né? Que é o seguinte: de acordo com o socialismo científico, conforme Marx e Engels tentaram desenhar, né, em análise e crítica ao capital, o capitalismo ele precisa ser superado através das suas próprias crises internas, né? E aí o Bernstein está falando que porque essas crises não aconteceram da maneira como se previa anteriormente, elas não vão acontecer mais, né? Então existe um pressuposto aí de que, como essas crises não aconteceram da forma como se esperava que elas iriam acontecer, então as crises em si e a própria derrocada do capitalismo não é mais possível, né? Então é isso que ela está falando, de confundir essência com forma, né? Ela está falando que a essência qual que é? A crise interna. A forma é a maneira como essa crise se dá. O Bernstein confunde as duas coisas. E a partir disso, a Rosa faz um argumento lógico contra o próprio Bernstein, né? Ele fala o seguinte, o Bernstein, que como o capitalismo consegue se adaptar, e essa adaptação é, de alguma maneira, positiva para a classe trabalhadora, ele vai ser quase que naturalmente, né, de maneira evolutiva, se transformar em socialismo. E a Rosa fala o seguinte, horas, se ele consegue se adaptar, então ele não vai virar socialismo, ele vai continuar sendo um capitalismo adaptado. Então o Bernstein está errado. Ou ele não consegue se adaptar e o Bernstein está errado de novo. Né? Sim. E aí, não há nenhum momento na argumentação do Bernstein, e aí a perspectiva óbvia, né? Não há uma ruptura com o capitalismo. Simples. Não há nenhum momento uma mudança de perspectiva. É capitalismo. Ele não fala, não existe uma transição. É quase que, realmente, a palavra faz muito sentido agora pensar em evolução, né? É uma evolução natural. Agora, Tiago, pelo que você está falando, e aí me lembra, obviamente, quando se pensa em processos revolucionários, a Rússia, por exemplo, se coloca muito que era um exemplo de não tinha as condições adequadas para uma revolução. E acontece a revolução na Rússia. Me parece que Bernstein pensa que existiram crises do capitalismo que tinham tendências a serem previstas e que agora não teriam mais a possibilidade de acontecer e por isso não iriam acontecer. É isso que ele mais ou menos estaria dizendo? Eu acho que sim. Um modelo anterior de capitalismo científico para analisar novas tendências, seria isso? Eu acho que é isso que eu entendo também. Que esses tais fatores de adaptação do capitalismo conseguiriam segurar as crises, né? Conseguiriam impedir que elas acontecessem e conseguiriam impedir que essas crises iniciassem um processo revolucionário. Então eu vou mais que revisionismo é astrologia, né? Porque tá... porque como você vai ter essa segurança de previsão tão certinha só com o João Bidu, gente? Desculpa. Mas tá, alguém quer ler? Mas, gente, esse papo aí, eu poderia ler, mas só com esse papo assim, do estilo Bernstein é extremamente atual, né? Eu não sei se vocês encontram muita gente falando isso, mas eu ouço isso o tempo todo. A gente tá sem uma revolução de grande monta, assim, há uns 40 anos, né? Teve alguns casos locais, teve o Oaxaca, enfim, teve outros casos de revolução mesmo. Uma situação pré-revolucionária que eu acho que a gente tem um bocado pelo mundo. Uma situação assim, de organizar duplo poder, né, da possibilidade de uma
destruição organizada, né, do Estado, dos capitalistas, tem sido pouco, né? A gente está num ciclo histórico de derrotas, né, eu acredito. E aí fomenta muito, dá muito base, né, por ser um período de reação para esse tipo de revisionismo estilo Bernstein. Acho que não exatamente o dele, né? Eu acho que até Mas talvez o Bernstein, pior que o dele. porque eu li esse livro faz muito tempo também. Pelo que eu lembro, isso aí que foi falado mesmo, né? Pelo Thiago, enfim, complementado por outros. É um socialismo evolutivo, né? Não tem nunca a ruptura, né? O aspecto revolucionário. Mas acho que o pessoal que prega isso aí hoje desistiu mesmo de qualquer ideia de socialismo. Acho que nem fala de socialismo, né? É isso aí que a gente tem. É isso aí que nos resta é o capitalismo. E a gente consegue umas melhorazinhas dentro dele, né? Você lê, Ricardo, então? Tá, deixa eu prosseguir aqui, então. Capítulo 2. A adaptação do capitalismo. Os mais eficazes meios de adaptação da economia capitalista são a instituição do crédito, a melhoria dos meios de comunicação e as organizações patronais. Comecemos pelo crédito. Das suas múltiplas funções na economia capitalista, a mais importante é a de aumentar a capacidade extensiva da produção e a de facilitar a troca. No caso em que a tendência interna da produção capitalista para um crescimento ilimitado ultrapassa os limites da propriedade privada, as dimensões restritas do capital privado, o crédito, aparece como meio de ultrapassar esses limites no quadro do capitalismo. Intervém para concentrar um grande número de capitais privados num só. É o sistema das sociedades por ações. E para assegurar aos capitalistas a utilização de capitais estrangeiros. É o sistema de crédito industrial. Por outro lado, o crédito industrial acelera a troca de mercadorias, por conseguinte, o refluxo do capital no circuito de produção. Percebe-se facilmente a influência que exercem essas duas funções essenciais do crédito na formação das crises. Sabe-se que as crises resultam da contradição entre a capacidade de extensão, a tendência expansionista da produção, por um lado, e a capacidade restrita de consumo do mercado, por outro lado. Nesse caso, o crédito é precisamente, vimos já, o meio específico de destruir essa contradição tantas quantas as vezes possíveis. Em primeiro lugar, aumenta a capacidade de extensão da produção em proporções gigantescas. É a força motriz interna que a leva a ultrapassar constantemente os limites do mercado. Mas é uma faca de dois gumes. Chegou já. Na sua qualidade de fator de produção, contribui para provocar a superprodução. Na sua qualidade de fator de troca, só pode, durante a crise, ajudar na destruição radical das forças produtivas que por ele foram movimentadas. Acho que ela está falando que esse capital, a forma de dinheiro, ele vai ser destruído também durante a crise, né? Ele vai se perder. Desde os primeiros sintomas de estrangulamento do mercado, o crédito funde-se, abandona sua função de troca precisamente no momento em que seria indispensável. Revela a sua ineficácia e inutilidade quando ainda existe e contribui, no decurso da crise, para reduzir ao mínimo a capacidade de consumo do mercado. Citamos os dois efeitos principais do crédito, atuando diversamente na formação das crises. Não somente oferece aos capitalistas a possibilidade de recorrer aos capitais estrangeiros, mas encoraja-os a utilizarem ativamente e sem escrúpulos a propriedade alheia. Ou, dito de outra maneira, incita a especulações arrojadas. Assim, na qualidade de fator secreto da troca de mercadorias, não só agrava a crise, mas ainda facilita a sua aparição e extensão, fazendo da troca um mecanismo extremamente complexo e artificial, tendo por base real um mínimo de dinheiro metal, fato que na primeira ocasião provoca perturbações nesse mecanismo. Dessa forma, o crédito, em vez de contribuir para destruir ou mesmo atenuar as crises, é, pelo contrário, um seu agente poderoso. Não pode ser de outra maneira. A função específica do crédito consiste, exposta muito esquematicamente, em corrigir tudo que o sistema capitalista pode ter de rigidez, introduzindo-lhe a elasticidade possível em tornar todas as forças capitalistas extensíveis, relativas e sensíveis.
só consegue, evidentemente por isso mesmo, facilitar e agudizar as crises que se definem como o choque periódico entre as forças contraditórias da economia capitalista. Isso conduz-nos a um outro problema. Como pode aparecer o crédito como fator de adaptação do capitalismo, entre aspas, né? Fator de adaptação. Qualquer que seja a forma sob a qual se imagine essa adaptação, a sua função só pode consistir na redução de qualquer antagonismo do capitalismo, resolvendo ou atenuando uma contradição, desbloqueando as forças gripadas em tal e tal ponto do mecanismo. Ora, se existe um meio para agudizar no mais alto grau as contradições do capitalismo atual, esse meio é exatamente o crédito. Agrava a contradição entre a produção e a troca, favorecendo, no máximo, a tendência expansionista da produção, paralisando a troca na primeira ocasião. Agrava a contradição entre a apropriação e a propriedade, separando a produção da propriedade, transformando o capital em capital social, mas, por outro lado, dá a uma parte do lucro a forma de interesse do capital. Acho que aqui, juros do capital, né? Uhum. Enfim. Reduzindo a um simples título de propriedade. Agrava a contradição entre as relações de propriedade e as relações de produção, expropriando um grande número de pequenos capitalistas e concentrando as forças produtivas consideráveis nas mãos de alguns. Agrava a contradição entre o caráter social da produção e o caráter privado da propriedade capitalista, tornando necessária a intervenção do Estado na produção, criação da sociedade por ações. Gente, continua aqui? Ou a gente... Então, a gente tem um teto, galera, que a gente começou às 18h15. Então, a gente combinou de 1h30 em média. Uns 10, 15 minutos finais para os comentários mais específicos, conjunturais, não atinentes ao livro. Então, você quer continuar, Ícaro? Pode continuar. Agora, querem fazer algum comentário? Jaque, Claveria, tem alguma dúvida até aqui? Porque também, a dúvida também eu vou ter. Então, eu vou colocar no meio, vou perguntar, e a gente conseguir, a gente responde, ou a gente guarda a dúvida para a próxima. Não, tá tranquilo. Por enquanto, tô precisando acompanhar. Beleza. Só aquele comentário básico, né, gente? Eu estou escrevendo isso em 1900. Né? Isso é uma leitura que ela apreende do capítulo 3, mas sobretudo do capítulo inédito. Né? Que é impressionante como é mesmo isso. Parece que ela já está lendo um editorial de um jornal, de um jornal que se propõe comunista. Está lendo isso. Né? Mas, enfim, continua aí, por favor. Numa palavra, o crédito só consegue reproduzir as contradições polares do capitalismo. Agudiza-as. Acelera a produção que o precipitará no enfraquecimento, no desmoronamento. O primeiro meio de adaptação do capitalismo quanto ao crédito devia ser a supressão do crédito, a abolição dos seus efeitos. Tal como não constitui de modo algum um meio de adaptação, mas um fator de destruição com consequências profundamente revolucionárias. Esse caráter revolucionário que conduz o crédito a ultrapassar o capitalismo não terá ido ao ponto de inspirar planos de reforma, de espírito mais ou menos socialista? Basta olhar para esse grande representante do crédito que foi na França um Isaac Perrier, cujos planos de reformas fizeram surgir, segundo Marx, como meio profeta, meio canalha. Com esta mesma fragilidade aparece, quando examinamos de mais perto, o segundo fator de adaptação da produção, as organizações patronais. Pela teoria de Bernstein, deviam, regulamentando a produção, pôr fim à anarquia e prever a aparição das crises. Sem dúvida que o desenvolvimento das fusões dos monopólios é um fenômeno que ainda não foi estudado em todas as suas diversas consequências econômicas. É um problema que só se pode resolver recorrendo à doutrina marxista. De qualquer modo, uma coisa é certa, as associações patronais não conseguiram deter a anarquia capitalista, na medida em que as fusões, os monopólios, etc., se tornariam mais ou menos aproximadamente uma forma de produção generalizada ou dominante. Ora, a própria natureza das fusões a torna impossível. O objetivo econômico final
e a ação das organizações é, excluindo a concorrência no interior de um setor da produção, influenciar a repartição do lucro bruto realizado no mercado, de maneira a aumentar a parte desse setor da indústria à custa de outros, precisamente por estar generalizada. Prolongada a todos os setores industriais importantes, anula por si própria o seu efeito. Quer dizer, fazendo aqui, pelo que eu entendi, continua havendo competição entre os setores da indústria, né? Entre os diferentes ramos, né? Não vai acabar essa competição. Mesmo nos limites da sua ação prática, as associações patronais estão muito longe de suprimir a anarquia. Bem pelo contrário. Normalmente as concentrações só obtêm esse aumento de lucro no mercado interno, relacionando-o com o estrangeiro, com uma taxa de lucro muito inferior à parte do capital excedentário que não podem utilizar para as necessidades internas. Quer dizer, vendendo as suas mercadorias no estrangeiro a melhor preço que no interior do país. Daí resulta um agravamento da concorrência no estrangeiro, um reforço da anarquia no mercado mundial. Exatamente o contrário do que se propunha conseguir. É o que prova, entre outras, a história mundial da indústria do açúcar. Perfeito. Finalmente, e generalizando a sua qualidade de fenômenos ligado ao modo de produção capitalista, as associações patronais podem apenas ser consideradas como uma fase precisa da evolução capitalista. De fato, as concentrações não passam de um paliativo para a baixa fatal da taxa de lucro em certos setores da produção. Quais os métodos utilizados pelas concentrações para obterem esse efeito? No fundo, não se trata de pôr em pouso uma parte do capital acumulado, quer dizer, o mesmo método utilizado sob outra forma em períodos de crise. Ora, do remédio à doença, só existe uma diferença de grau, e o remédio só pode passar por um mal menor durante um certo tempo. No dia em que as saídas tendam a estreitar-se, com o mercado mundial desenvolvido ao máximo e esgotado pela concorrência dos países capitalistas, e não se pode negar que esse dia chegará mais tarde ou mais cedo, a imobilização parcial ou forçada do capital terá dimensões consideráveis. O remédio transformar-se-á no próprio mal, e o capital fortemente socializado pela organização e pela sua concentração transformar-se-á novamente em capital privado. Enfrentando as dificuldades crescentes para encontrar um lugar no mercado, cada parte privada do capital preferirá tentar isoladamente a sua oportunidade. Nesse momento, as organizações rebentam como balões, dando lugar a um agravamento da concorrência. No conjunto, as fusões, tal como o crédito, aparecem como fases bem determinadas do desenvolvimento. Peraí que eu apertei um botão aqui. Tá. O seu desenvolvimento, que em última análise apenas contribuem para aumentar a anarquia do mundo capitalista, manifestando em si próprias e levando à exaustão todas as suas contradições internas. Agravam o antagonismo existente entre o modo de produção e o modo de troca, Acho que chegou, meu amor. agudizando a luta entre produtores e consumidores. Temos um exemplo dos Estados Unidos da América. Agravam, por outro lado, a contradição entre o modo de produção e o modo de apropriação, opondo à classe operária, da maneira mais brutal, a força superior do capital organizado, conduzindo assim a um extremo antagonismo, o capital e o trabalho. Por fim, agravam a contradição entre o caráter internacional da economia capitalista mundial e o caráter nacional do Estado capitalista, porque sempre se fazem acompanhar de uma guerra alfandegária generalizada, exasperando assim os antagonismos entre os diferentes estados capitalistas. A tudo isso acresce a influência revolucionária exercida pelas fusões na concentração da produção, no seu aperfeiçoamento técnico, etc. Assim, quanto à ação exercida na economia capitalista, as concentrações industriais, os monopólios, não aparecem como fator de adaptação, apropriado para lhe atenuar as contradições, mas antes como um dos meios que inventa para agravar a sua própria anarquia, desenvolver as suas contradições internas e acelerar a sua própria ruína. Entretanto, se o sistema de crédito e as concentrações, etc., não eliminam a anarquia do mundo capitalista, como se explica que durante 2 decênios, desde o ano de 1873, não se tenha produzido nenhuma grande crise comercial?
Não será isso um sinal de que o modo de produção capitalista se adaptou, pelo menos nas suas linhas fundamentais, às necessidades da sociedade, contrariamente à análise feita por Marx? A resposta não se fez esperar. Mal Bernstein arrumara, em 1898, a teoria marxista das crises entre as ideias antigas, rebentou uma violenta crise geral em 1900. 7 anos depois, uma nova crise abalou os Estados Unidos, atingindo todo o mercado mundial. Assim, a teoria da adaptação do capitalismo foi desmentida por fatos eloquentes. O próprio desmentido demonstrou que aqueles que abandonavam a teoria marxista das crises, pela única razão que nenhuma crise tinha arrebentado no prazo previsto para que isso sucedesse, tinham confundido a essência dessa teoria com um dos seus aspectos exteriores secundários, o do ciclo de 10 anos. Ora, a fórmula do período decenal, fechando todo o ciclo da indústria capitalista, era para Marx e Engels nos anos 60 e 70 uma simples constatação de fatos. Esses fatos não correspondiam a uma lei natural, mas a uma série de circunstâncias históricas determinadas. Estavam ligados à extensão por saltos da esfera de influência do jovem capitalismo. A crise de 1825 foi de fato o resultado dos grandes investimentos de capitais para a construção de estradas, canais e fábricas de gás que se realizaram no decurso do decênio precedente e principalmente na Inglaterra, onde rebentou a crise. Da mesma maneira, a crise seguinte, de 1836 a 39, é sabido que a crise de 1847 foi provocada pelo impulso febril da construção dos caminhos de ferro ingleses, de 1844 a 1847. Quer dizer, em somente 3 anos, o parlamento inglês cedeu concessões das linhas dos caminhos de ferro por um valor de quase 15 bilhões de thalers. Por consequência, nesses 3 casos são as diferentes e novas formas de expansão da economia capitalista, a criação das novas bases do desenvolvimento capitalista que estão na origem das crises. Em 1857, assiste-se à brusca abertura dos novos mercados para a indústria europeia na América e na Austrália. Logo a seguir, a descoberta de minas de ouro. Depois, foi sobretudo em França, na esteira do exemplo inglês, a construção das numerosas linhas de caminhos de ferro, de 1852 a 1856, construíram-se na França por 250 mil francos, novas linhas de caminhos de ferro. Finalmente, a crise de 1873 foi, como se sabe, uma consequência direta da criação e expansão brutal da grande indústria na Alemanha e na Áustria, que se seguiram aos acontecimentos políticos de 1866 a 1871. De cada vez, isso aconteceu pela expansão brusca da economia capitalista, que esteve na origem dessas crises comerciais, e não em consequência das limitações do seu âmbito nem do seu esgotamento. A periodicidade decenal dessas crises internacionais é um fato puramente exterior, um acaso. O esquema marxista da formação das crises, tal como Engels e Marx o expuseram, o primeiro no Anti-Düring e o segundo no livro 1 e livro 3 do Capital, só se explica de maneira ajustável a essas crises na medida em que revela seu mecanismo interno e suas causas gerais e profundas. Pouco importa que essas crises se repitam todos os 10 anos, ou todos os 5, ou ainda em alternância, todos os 20 e todos os 8 anos. Mas o que melhor demonstra a inexatidão da teoria bernsteiniana é o fato de terem sido precisamente os países onde os famosos fatores de adaptação capitalista, o crédito, os meios de informação e os monopólios estão mais desenvolvidos, que se ressentiram com maior violência dos efeitos da crise de 1907 a 1908. A ideia de que a produção capitalista poderia adaptar-se à troca implica uma de duas coisas. Ou o mercado mundial cresce sem limites, até o infinito, ou, pelo contrário, trava o desenvolvimento das forças produtivas para que não ultrapassem os limites do mercado. A primeira hipótese esbarra com uma impossibilidade material. A segunda opõe-se aos progressos constantes da técnica em todos os setores da produção, originando todos os dias novas forças produtivas. Fica um fenômeno que, segundo Bernstein, contraria a tendência indicada do desenvolvimento capitalista. É a falange invulnerável das empresas médias. Vê-se na sua existência uma indicação minimizadora da influência revolucionária do desenvolvimento da grande indústria na concentração das empresas, que não é acreditável para os defensores da teoria da catástrofe.
é ainda aqui vítima de mal entendido que ele próprio engendrou. Na realidade, seria compreender muito mal o desenvolvimento da grande indústria se imaginasse que conduziria necessariamente à progressiva desaparição das empresas médias. No curso geral do desenvolvimento capitalista, os pequenos capitais desempenham o papel, na teoria marxista, de pioneiros da revolução técnica. Isso de maneira dupla. Em primeiro lugar, no tocante a novos métodos de produção nos setores antigos fortemente enraizados. Depois, pela criação de novos setores de produção inexplorados pelos grandes capitais. Ter-se-ia procedido mal ao pensar a história das empresas médias como uma linha reta descendente, que iria do declínio progressivo à desaparição total. A evolução real é ainda aqui dialética, oscila constantemente entre as contradições. As classes médias capitalistas encontram-se como a classe operária sob a influência de duas tendências antagônicas, uma ascendente e outra descendente. A tendência descendente é o crescimento contínuo da escala de produção, que ultrapassa periodicamente o quadro dos capitais médios, desviando-se regularmente do campo da concorrência mundial. A tendência ascendente é constituída pela depreciação periódica do capital existente, o que faz baixar por um certo tempo a escala da produção segundo o valor do capital mínimo necessário, tal como a penetração da produção capitalista em novas empresas. É preciso não encarar a luta das empresas médias contra o grande capital como uma batalha em forma, onde a parte mais fraca viria diminuir cada vez mais e fundir as suas tropas em número absoluto. É principalmente como se os capitais fossem periodicamente ceifados para apressar o seu florescimento a fim de serem novamente ceifados pela grande indústria. E, cara, eu quero dar uma parada, quer que eu leia para você? Entre as duas... Obrigado. Tá. Entre as duas tendências que disputam a sorte das classes médias capitalistas, a tendência descendente é, em última análise, a dominante. A evolução é, neste caso, a inversa da classe operária. Não se manifesta necessariamente por uma diminuição absoluta das empresas médias. Pode haver, primeiro, um aumento progressivo do capital mínimo necessário para o funcionamento das empresas dos anteriores setores de produção. Segundo, uma diminuição constante do intervalo de tempo durante o qual os pequenos capitais detêm a exploração dos setores de produção. Daí resulta, para o pequeno capital individual, uma transformação cada vez mais rápida dos métodos de produção e da natureza dos investimentos. Para a classe média, no seu conjunto, resulta uma aceleração do metabolismo social. Bernstein sabe-o muito bem e constata. Mas o que parece esquecer é ser ela a própria lei do movimento das empresas médias capitalistas. Se admitir que os pequenos capitais são os pioneiros do progresso técnico, o motor essencial da economia capitalista, deve concluir-se que os pequenos capitais acompanham necessariamente o desenvolvimento do capitalismo, porque fazem parte integrante dele e apenas com ele desaparecerão. A desaparição progressiva das empresas médias, na estreita acepção estatística de que fala Bernstein, só significaria não a tendência revolucionária do desenvolvimento capitalista, como pensa, mas, pelo contrário, uma paragem, a letargia desse desenvolvimento. Taxa de lucro, isto é, o incremento proporcional do capital, diz Marx, é o mais importante para todos os novos investidores de capitais agrupados independentemente. Assim que a formação do capital caísse totalmente nas mãos de um grupo de grandes capitais totalmente constituídos, o fogo vivificador da produção extinguir-se-ia, entraria em torpor. Capital, livro 3, né? Capítulo 15. Acabou? Acabou. Tá. Acabou o capítulo 2. Vamos fazer o seguinte, então, galera. Vamos debater um pouco e deixar o texto para o próximo encontro. O que vocês acham? Mas esse livro é bem pequenininho. Mas a gente pode agora fazer aquele processo que, na verdade, é o seguinte. A gente tinha um teto de 1h30. A gente começou às 18h15, 19h15, 1h. A gente está batendo mais ou menos o teto. A gente faz alguns comentários e, cara, o teto está sendo gravado. Se você depois quiser ver, a gente manda para você.
como a gente fez no início. Inclusive, você mesmo lendo, não sei. Que é meio constrangedor, não sei. Tá, então vamos fazer alguns comentários. Agora que você falou isso, eu fiquei mais tenso. Na verdade, é interessante, porque quando eu estava lendo aqui, que eu estava falando sobre a anarquia da produção, eu tentando lembrar da leitura que eu fiz do Estivão Mesário sobre esse caráter sociometabólico do capital, e objetivamente a anarquia do capital vem da concorrência, contradição básica, né? O capitalismo prima pela concorrência e, ao mesmo tempo, o monopólio. Isso é interessante que o Marx mata essa charada lá no Capital, livro 3, né? Que a mão invisível do mercado prima pela concorrência intercapitalista, mas geralmente dos capitalistas individuais. Quando a gente pensa numa ampliação do capital, do modo de produção capitalista, o monopólio acaba sendo a tendência predominante, que é uma contradição. Ao mesmo tempo, faz sentido na medida que o crédito propicia, e eu estou olhando aqui, não me bata já, estou olhando aqui para o Mandel, né, os bandeiristas, graças a Deus, essa perspectiva do capitalismo monopolista, que é chamado de capitalismo maduro, né? Esse capitalismo que vem com essa associação do capital bancário com o capital industrial, que forma esses grandes monopólios e que é uma das maiores contradições, que segura durante o tempo, né, esse processo, tendência à crise do capitalismo, mas que não suprime suas contradições, dentre as quais a apropriação privada e a produção coletiva. Aí quando eu falei anarquismo, gente, hoje eu ouvi isso, falei dos anarquistas. Anarquia é a própria concorrência, né? É o mercado se regulando de forma selvagem. Eu achei bem interessante isso. Agora, fiquei em dúvida se quando ela fala de consequências revolucionárias do crédito, é revolucionário no mesmo sentido que Marx diz que o capitalismo é revolucionário, porque revoluciona os meios de produção. Eu fiquei um pouco em dúvida sobre esse revolucionar, esse aspecto revolucionário do crédito, ser revolucionário porque promove essa expansão, essa ampliação absurda do modo de produção. Aí não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Então, eu acho que quando ela fala de tendência revolucionária do crédito, é no sentido que ela vai tentando desenvolver de que o crédito ele provoca uma anarquia cada vez maior, uma expansão da crise, e é justamente a crise do capital que abre potencial revolucionário para sua superação, né? Eu acho que é revolucionário nesse sentido. Eu não entendi assim, engraçado. Eu não entendi assim, eu entendi apenas que é revolucionário nesse sentido que eu falei. Assim como algumas pessoas falam, o caráter revolucionário do capital é que ele revoluciona os meios produtivos, ele traz progresso. Isso é uma grande crítica que várias pessoas fazem ao Marx quando o Marx fala do caráter progressista do capitalismo. E aí aqui eu tinha entendido da mesma forma, que é essa perspectiva de o crédito propiciar uma expansão do capitalismo. Mas se você pensa no capitalismo como um modo de produção bárbaro, você jamais veria isso como um aspecto revolucionário. Eu acredito que tem mais a ver com o que você colocou. Amplia, ela está analisando o capitalismo em si, sem nenhum juízo valorativo ou não para a classe trabalhadora. Penso que você está correto. Fala, Marcos, você está com esse carão aí na tela. Não, eu queria que o Thiago repetisse o que ele falou, que eu não entendi bem. A sua observação, Thiago, agora. Vou repetir e vou aproveitar para fazer um comentário um pouco mais não longo, mas um pouco mais geral do capítulo, enfim, pelo menos da maneira como eu entendo, né? Quando ela fala que o crédito ele tem esse potencial revolucionário, eu entendo que ela lida com revolucionário no sentido de que a revolução é um resultado, poderia ser um resultado das crises internas do capitalismo. Então, se o crédito, ao contrário do que diz o Bernstein, não impede as crises, mas só torna elas mais amplas e mais profundas, o crédito é revolucionário no sentido de abrir crises possíveis para uma revolução socialista contra o capitalismo, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. E eu acho interessante perceber nesse capítulo, de maneira bastante geral, né, que enquanto que no primeiro capítulo ela faz uma crítica à maneira como o Bernstein organiza seus argumentos de maneira lógica, está fazendo uma crítica lógica ao Bernstein, né? No segundo capítulo ela parte para uma análise mais material, né?
Então, a diferença do primeiro capítulo e do segundo é que o primeiro capítulo é uma crítica lógica e o segundo capítulo é uma crítica material, inclusive em minúcias de como a economia funciona, né? Porque ela vai lidar especificamente de como funciona o crédito, de como funcionam os cartéis, né? Enfim, as organizações patronais. E a última coisa que eu queria comentar, que eu acho muito curioso, é que a Rosa está falando num tempo em que o dinheiro ainda tinha um lastro em metal. Sim. E ela já está falando que a perda desse lastro em metal é problemático, que é o que o crédito proporciona. E acho que isso é absolutamente confirmado hoje, quando a gente não tem mais lastro em metal para as moedas do mundo, né? O lastro se tornou o dólar, e não existe lastro em metal para o dólar. E a gente tem crises cada vez mais generalizadas desde os anos 70. Né? Na verdade, não existe... Tem gente que analisa que a economia nunca saiu da crise que foi iniciada nos 70 com a crise do petróleo, né? Então acho que ela tem aí uma série de análises da economia, de como funciona o crédito e também as agências patronais, né, que apesar de ser datada, enfim, do começo do século XX, serve muito para a gente entender o que acontece hoje. Sim, e aí só complementando o que o Thiago falou, a gente tem que falar uma coisinha também. Sim, tem que localizar a Rosa, que ela vem naquele momento, justamente, primeiro, ela consegue, aí eu não sei, mas essa análise que a Rosa faz desse capítulo é toda do capítulo 3, sem dúvida, quando o Marx pega lá, 19 em diante do capítulo 3 do Capital, ela pega toda essa análise de crédito, ela descreve como Marx encara. Agora, ela fala, pelo menos aí superficialmente, da teoria da catástrofe. Eu tendo a discordar, não sei se mais à frente eu me lembro bem, dessa questão que uma situação de crise, em que há uma grande ampliação da produção, uma massa de exploração e, consequentemente, empobrecimento, ou seja, uma agudização da questão social, se isso eminentemente levaria a um processo revolucionário. Eu não sei. A Rosa tem um pouco essa tendência, né? Eu não sei se seria por aí. Ela acreditava tanto que ela fala, aí tem um trecho, né? Sim. Que ela fala que essas crises eram crises de expansão do capital, né? E tem a contradição dele, né? Entre o caráter social da produção desigual, né? Nesse caráter social, e o caráter individual da apropriação. Mas ela fala ela menciona, né, que está próxima uma crise, que é a crise de esgotamento, né? Final do capital, ela vai chegar mais cedo ou mais tarde, né? Que também é uma visão que eu não tenho acordo dela. Mas ela não aparece muito, ela não argumenta muito a favor disso. Ela só está realmente demonstrando que as coisas estão cada vez mais profundas. A perspectiva da catástrofe do Marx, né? Fala, Claveria. Não, eu ia complementar um pouco, de repente, o que o Thiago falou sobre essa questão dessas crises, né? É interessante tentar trazer assim, um pouco para o que aconteceu depois, né, dessas escritas da Rosa Luxemburgo. É interessante, ela cita uma série de crises ali que foram até citadas pelo Marx, né, de década em década ali no século XIX e tal, e ela, pelo menos ela cita, né, algumas delas eu sinceramente nem conhecia, mas ela cita de uma maneira, são crises bem locais, né, uma crise na Inglaterra, uma crise na França e tal, e é interessante a gente perceber hoje que dificilmente a gente vê uma crise dentro do sistema capitalista local, assim, dentro de um único país, né. Essas crises surgem em um específico país, mas isso depois pega todo o sistema capitalista pelo mundo inteiro, né? O sistema capitalista globalizado, né, que a gente fala, e as consequências elas são muito mais graves, elas afetam muito mais pessoas, né? Então é um passo também que a gente precisa entender de um capitalismo que vem enfrentando cada vez crises subsequentes e cada vez mais graves, né? Também isso é importante a gente perceber aí, né? Claro que ela não chegou a isso, né? E uma outra questão também que eu achei interessante, assim, não sei se eu entendi perfeitamente, mas eu entendi dessa maneira, como que é interessante ela faz ela pensa essa lógica dos monopólios, né? E ela cita essas empresas médias, né? Que ela cita muito no texto, que a gente poderia trazer também para esse aspecto hoje, né? Passados aí décadas para frente, com o avanço desse sistema capitalista, de fortalecimento desses monopólios, mas ao mesmo tempo esse próprio sistema capitalista, pelo menos na propaganda, no discurso, ele está o tempo todo incentivando as pessoas a se tornarem empreendedores, a se tornarem, enfim, as pessoas empreenderem, adquirirem crédito, né, adquirirem dívida, enfim, e criarem empresas e tal,
e no final das contas, boa parte, não vou dizer todas, mas boa parte dessas empresas são ceifadas pelo próprio sistema capitalista, né, pelo próprio monopólio, né, que é muito mais forte, muito mais contundente, enfim, produz muito mais, consegue preços melhores. Então, essas empresas médias elas vão, de tempo em tempo, sendo ceifadas pelo próprio sistema capitalista, né, enfim, gerando dívidas, gerando, né, falência de empresas, pobreza, enfim. Então, achei bem interessante isso também. Não sei exatamente se é isso que ela estava querendo dar a entender, mas eu entendi dessa maneira. E trazendo um pouco pro hoje, né? Interessante que o Gabriel está falando que essas empresas médias, eu não tinha parado para pensar nisso, elas são extremamente necessárias para a manutenção de um aspecto da contradição, que é a anarquia da concorrência. Isso. Sim, sim. Né? Tem necessidade de ter essas empresas médias justamente para que elas... O processo de endividamento, você me lembrou agora aquele livro do Antônio dos Privilégios da Servidão, que ele fala não só do endividamento do sujeito, né, individual, mas também das empresas, pequenas empresas, dos pequenos comerciantes. E aí você me lembrou do Chesnais, quando ele fala da mundialização do capital, como houve, a partir da década de 70, uma necessidade, sim, uma necessidade de você vender uma ideologia da prosperidade do empreendedorismo para que se mantivesse a existência das empresas médias, que tem um papel fundamental, não só no enriquecimento do capital financeiro, como da manutenção da contradição da anarquia. Eu não tinha parado de pensar nisso, bem legal. A questão das empresas médias, Gabriel, bem legal. Posso fazer mais um comentário? Claro. Eu queria só reforçar não, assim, chamar atenção para um aspecto dessa questão da anarquia da produção, né, de como os monopólios, os cartéis, as organizações patronais, ao contrário de evitar a anarquia da produção, ela intensifica essa anarquia da produção, né, e cada vez internacionalizam mais a concorrência. A Rosa escreveu isso antes da Primeira Guerra Mundial, né, mas a gente pode entender que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial como grandes resultados da anarquia da produção, né. Foi a internacionalização das forças capitalistas da Europa num palco cada vez mais internacionalizado e em disputa colonial, né? Então, ainda que a Rosa tenha vivido antes dessas guerras, enfim, eu não quero transformar a Rosa também numa espécie de vidente do futuro, não é essa a questão, mas assim, para a gente perceber que a crítica dela, né, a análise dela é muito fina, né? Ela é confirmada depois nas próprias duas guerras mundiais, né? A Rosa, eles têm eu penso, né? Eu tenho mais leitura do Lenin do que leitura da Rosa, mas o rigor teórico para analisar esse aspecto do imperialismo, imbricado com essas necessidades de expansão do capital, para mim é muito interessante, né? Muito interessante. Que tem um debate atual que fala, nós estamos num novo imperialismo, nós estamos num imperialismo da sociedade chinesa, tem uns debates midiáticos aí bem interessantes para a gente rir um pouco. Mas eu, particularmente, acho fantástico essa análise não astrológica, dessa previsão, dessa articulação, dessa crise, com essa perspectiva expansionista, e talvez, dos autores, ela é que mais fica nesse ponto da contradição, que talvez o Lenin não pegue tanto. Essa questão do monopólio e da concorrência, e da manutenção da concorrência. Eu não me lembro se o Lenin pega tanto esse pedaço. Mas, enfim, já... Sim, no imperialismo discute bastante. Sim, mas ele pega esse aspecto, Ícaro, da questão desse aspecto concorrencial da manutenção, eu não lembro. Olha, acho que sim. A preocupação dele é pensar mais a política. Não sei, eu teria que ver. Enfim, já que você está aí ainda... Tô sim. Quer comentar alguma coisa, querido? Não. Então tá jóia, gente. A gente vai começar então. Eu acho que a gente encerra aqui. Não sei se todos têm acordo. E na próxima semana a gente começa com o capítulo 3. Aí eu peço o Thiago para disponibilizar depois da gravação.
que a gente manda para as pessoas para que a gente continue. Eu acho que eu vou colocar no nosso YouTube, tá? Posso deixar como vídeo não listado, para que não seja público, e mando o link para vocês, porque a gravação nesse formato está muito grande o arquivo. Tem mais de um Tá GB. jóia. E quando eu coloco no Perfeito. YouTube fica mais reduzido, e aí fica mais tranquilo. Mas ficou uma qualidade boa, né? Pra gente botar no YouTube, ficou legal, né? Acredito que sim. Eu vou dar uma escutada depois para ver como é que tá, mas acho que sim. Tá. Então é isso, gente. Eu acho que ficou um formato legal, a gente fazer alguns documentários no meio. Foi bom que lembrou algumas coisas que eu já tinha no da Rosa. Eu espero que todos tenham gostado. Tentem convidar outras pessoas. E é isso. Nossa atividade de hoje.